Graça e paz, meus queridos, meus amigos. Nós entendemos que uma igreja forte é formada por uma cultura forte. E hoje nós queremos apresentar a cultura da semente. Nós temos a cultura de colocar Jesus no centro, comunicar que a razão de ser igreja é Jesus e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. Nós temos a cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus fala em Lucas 5,31 que Ele veio para os doentes e não para os perfeitos. A cultura da generosidade. O ato de dar está no coração dos que fazem parte da semente. E fazemos isso com alegria, mesmo com aquelas pessoas que nem conhecemos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não fazemos de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. Nós temos a cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. Se chegamos até aqui, é por causa de Jesus. Nós temos a cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos arriscar, ousar e fazer diferente. A cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acerto do que erros. Nós temos a cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão fortalece. E em meio à tribulação, sempre dizemos, vamos sair bem dessa. Nós temos a cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade de ser um guardião dessa cultura. Nós temos a cultura de não sermos movidos por cobranças externas ou pressões, mas pela autorresponsabilidade. Talvez eu não possa fazer tudo, mas eu posso fazer algo. Nós temos a cultura de saber que a igreja não é o meu negócio, é a minha vida. Ver a igreja como chamado é colocar o coração. Nós temos a cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir, é um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Nós temos a cultura de compreender que o encorajamento começa em mim. A cultura de encorajamento é fundamental para qualquer instituição. A cultura de não participar do time da fofoca. O que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a língua grande e a mente pequena. Nós temos a cultura de saber que eu faço parte do nosso, que eu não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. Nós temos a cultura de trazer as pessoas para uma jornada ao nosso redor e não uma mera caminhada. Nós temos a cultura de delegar e não apenas jogar para as pessoas o que não gostamos de fazer. Nós temos a cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de falar a mesma linguagem que promova os nossos valores, a nossa visão e a nossa cultura. Nós temos a cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. E por último, nós temos a cultura de não competir, mas cooperar. Eu creio que, seguindo essa cultura, todos esses pontos, nós nos tornaremos uma grande igreja nesse estado. Fraco, graças e paz. Aleluia. Sempre que eu vejo sempre que eu me vejo nesse telão, meu Deus, eu me sinto assim muito confrontado com o meu peso, sabe? E eu preciso mudar isso. Eu queria, nesse momento, identificar aquelas pessoas que estão nos visitando hoje. Você que está vindo a essa casa pela primeira, pela segunda vez, você que ainda não participou, não conheceu o nosso lounge, eu queria identificar você nesse momento, pedir que você levante sua mão, você vai receber um presente. Eu quero te presentear nesse momento, a sua visita aqui nesse lugar, nós temos pessoas ali ao fundo, é muito importante, sejam bem-vindos em nome de Jesus.
você não recebeu esse presente ainda, fique com a sua mão levantada. Os nossos voluntários vão te entregar esse presente aí. Ao final do culto, eu queria que você nos desse aí 2 minutos do seu tempo. A gente só quer bater um papinho com você rápido. Amém? Meus amigos, hoje é o dia do pastor. Obrigado. E é um dia muito especial, uma data muito importante para nós que somos igreja, que fazemos parte de uma igreja. É o dia, de fato, de celebrar a vida dos nossos pastores. Hoje eles não estão aqui, mas eu creio que a minha felicitação aos nossos pastores, pastor Pedro, pastora Gigli, pastor Júnior, pastora Érica, são tão boas quanto as de vocês. Amém? Ontem foi dia dos namorados. Quem é casado deve ter curtido, né? Mas deixa eu só, para eu ter uma noção aqui. Quem está solteiro, que está aqui hoje, assim, solteiraço? Caraca. Levantou legal aqui. Tem nem mais como levantar mais. Só tem 3 pessoas solteiros. Cadê os solteiros daqui? O cara levanta meio T-Rex assim, né? O bracinho curto, não quer se expor. Amém, meus amigos. A hora de vocês vai chegar, viu? Vai chegar. Tem alguém que está solteiro, dos solteiros que levantaram a mão? Você está solteiro por opção? Você quer estar solteiro? Seja sincero, você quer estar solteiro? Ou você está solteiro assim porque está buscando do Senhor ali desesperadamente Vitor, tá meio complicado, mas amém. Amém. Ontem, dia 12 de junho, uma data muito romântica, muito especial. Desejo aí felicitações também aos namorados, aos casados que são eternos namorados. E para quem está solteiro, eu vou orar por você. Sua hora vai chegar em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro 2 Pedro. Apóstolo Pedro, segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 10 e 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos na missão de trazer aos nossos cultos, durante todo o mês de junho, mensagens acerca de serviço, mensagens sobre servir. E olhando para esse texto, olhando para esse contexto, quando nós lemos no início que Pedro está nos falando aqui, ele diz: procurai com diligência cada vez maior. Diligência significa dedicação, empenho. E Pedro está dizendo: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Essa versão é a Almeida corrigida e atualizada. Na NVI, o apóstolo Pedro vai falar e a tradução vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A NVI sempre vai substituir a diligência por empenho. Empenhem-se. E obviamente Pedro, ao nos dizer isso, ele não está meramente preocupado em somente nos dar uma orientação. Pedro, ele claramente está preocupado com a nossa eternidade. E eu creio que ele traz para nós algo muito maior do que uma simples orientação ou um conselho. Pedro, na verdade, nos dá uma diretriz, um caminho, algo a ser
seguido. E ele diz, para que ninguém tropece. A preocupação dele é para que ninguém tropece durante a caminhada. E meus irmãos, nós podemos ver que a preocupação de Pedro, nesse momento, é que a nós seja amplamente suprida a nossa entrada no reino de Deus. Logo, quando nós entendemos essa preocupação, e quando ele faz, empenhe-se, dedique-se, cada vez mais, nós também entendemos, e nós não podemos negar, a parte de Deus na obra de salvação. Deus providenciou para nós a salvação. Mas quando Pedro ele dá essa orientação, quando ele dá esse caminho, essa diretriz, ele está dizendo que, olha, vocês têm que confirmar o chamado e a eleição de vocês. Vocês têm que consolidar. Na tradução brasileira, vocês têm que deixar, têm que tornar mais firme a vocação e a eleição de vocês. E quando nós entendemos esse plano de salvação do Senhor para a nossa vida, obviamente nós não temos como evitar ou negar a parte de Deus nesse plano. Mas é importante e é fundamental entendermos que diante desse plano de salvação também existe a minha e a sua parte. Amém? Como? Como assim? No plano de salvação do Senhor, existe a parte que nós interagimos com Ele. Existe a parte, obviamente, que cabe ao Pai, mas existe aquela parte que é nossa, que é uma resposta ao Senhor, que é uma interação. E é diante desse contexto que eu quero conversar com você hoje. Porque nós muitas vezes, quando entendemos sobre vida cristã, sobre plano de salvação, sobre aquilo que Deus tem para nós, nós entendemos que, de certa forma, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento unilateral. É um relacionamento onde tudo depende única e exclusivamente de Deus. Mas a verdade é que nós precisamos entender que nós precisamos interagir com o Pai. Mas existe um conceito formado pela nossa geração, de que, porque a salvação é pela graça, eu não preciso fazer nada. E isso tem sido ensinado, isso tem sido pregado, uma graça barata que anula e isenta o homem, o cristão, da sua responsabilidade diante de um relacionamento com Deus. Mas não, meu querido. Na verdade, não há nada que nós possamos fazer que nos torne merecedores dessa graça. Amém? Mas existe a nossa parte. Não é um relacionamento onde nós não tenhamos que fazer nada, mas também fazendo alguma coisa. Não há nada que possa justificar o merecimento que nós temos em relação a esse favor imerecido, que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que o nome é graça. Isso não significa que, sendo alcançados por essa graça, eu tenha que ficar inerte a ela. A palavra de Deus fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Lá no final, na frente, ele diz, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós vamos ler esse texto mais à frente. Mas nós sabemos que as obras não nos salvam. Eu preciso que você preste muita atenção nisso que nós vamos conversar, para que você entenda de fato o que nós vamos conversar aqui.
As obras, elas não nos salvam. Mas isso não significa que ela não tem o seu lugar na nossa caminhada. Quando nós lemos esse texto, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É o entendimento sendo gerado no meu e no seu coração de que recebemos um favor imerecido, que jamais poderá ser substituído por uma obra, mas nós não podemos anular a nossa parte nessa caminhada. Quando Jesus está dando uma ordenança aos seus discípulos em Marcos, no capítulo 1, ele dá uma ordem muito clara e específica ali. Mas ele finaliza dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O plano de salvação foi providenciado por Deus. O plano de salvação foi concretizado por Cristo na cruz. Mas nós precisamos nos arrepender e crermos nessa obra, nesse plano, para que nós possamos então ter os benefícios que isso trazem para nós. Definitivamente, irmãos, não é uma obra unilateral. Não é algo que somente desce. Não é algo que nós somente recebemos. Não é algo que exige de nós apenas uma fé para entrar. Existe um arrependimento. E nós estamos falando de fé. E quando nós falamos de fé, nós temos a tendência natural de entender que a fé é algo que anula ou que isenta qualquer tipo de esforço da nossa parte. E aí nós voltamos ao fato de que por muitas vezes, em muitos lugares, nós somos ensinados assim. É uma cultura que tem se espalhado, que tem se disseminado, e que te oferece algo que nem o próprio Deus tem te oferecido. E é uma cultura de que a fé de fato anula esforço, empenho, dedicação. Mas eu entendo que esse é um conceito muito limitado de fé. Sabe, é um conceito muito pequeno a respeito do que realmente significa fé. Na perspectiva bíblica, por exemplo, a fé tem uma confissão. A fé tem uma confissão. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé do coração precisa ser verbalizada, precisa ser confessada. Então não tem como você anular a confissão da fé pela perspectiva bíblica. Se você anular a confissão da fé, então ela já não está mais seguindo os parâmetros bíblicos. A fé tem uma confissão. A fé também tem uma visão. Mas, Alisson, a fé é a convicção das coisas que não se podem ver, de fato. As coisas que não se podem enxergar com o nosso olho natural. E coisas que nós não podemos enxergar. Mas a fé enxerga aquilo que o olho natural não consegue enxergar.
Hebreus 11, 27 diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Firme como quem vê o invisível. A fé enxerga a materialização da promessa antes dela acontecer. Amém? Isso é fé. Isso é visão dentro da fé. A fé tem a capacidade de enxergar aquilo que temporalmente ainda não foi consolidado, não foi feito. Por isso que ela não é sobre o que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Vai muito além disso. Nós não podemos separar a visão da fé, porque aí a fé já deixa de ser fé na perspectiva bíblica. A fé tem uma visão. Mas por que eu estou dizendo isso? Onde eu quero chegar falando que a fé tem uma confissão, que a fé tem uma visão? Sim, a fé tem uma confissão, a fé tem uma visão, mas a fé também tem obras. E nós começamos a chegar naquilo que eu diria que se tornaria a parte mais fundamental dessa mensagem. A fé, ela tem uma confissão, ela tem uma visão, mas ela também tem obras. Tiago, capítulo 2, de 14 a 20, ele é muito claro, quando ele começa a falar sobre fé, que a fé sem obras é o quê? Morta. E mais na frente ele cita sobre uma prostituta chamada Raabe, que foi justificada pela fé e pelas obras. Então nós logo entendemos, e preste atenção nisso, em nome de Jesus. Nós entendemos que além da confissão, além da visão, a fé tem obras, mas isso não significa que todos esses aspectos substituam a fé. As obras não podem substituir a fé. As obras não podem ser maiores que a fé. Então nós entendemos que não é um caso de substituição, mas a confissão, a visão e as nossas obras, aquilo que eu e você podemos fazer, precisam ser uma extensão da nossa fé. E meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. Não é sobre olhar para as obras e dizer que elas são suficientes. Não. Mas é ter a capacidade de entender que aquilo que eu faço, as obras que eu faço, aquilo que eu me proponho a fazer, eles na verdade não estão substituindo a fé que eu professo. Não. Essas obras entram como uma extensão, como uma consequência, como um efeito colateral do Deus que eu digo que eu sirvo. Efésios 2, o texto que eu citei uma parte anteriormente, 2, 8 a 10, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Geralmente, meus irmãos, nós lemos esse texto até aí. Eu já conversei com pessoas que, de certa forma, até encheram meu saco, dizendo: não, as obras não existem, não há espaço, nós temos que crer em Deus, Ele é suficiente. Amém. Mas onde você viu isso? Na Bíblia. Abra aí, em Efésios 2, 8 e 9. Eu fiz, caraca, vou passar embaixo agora.
E tem se formado uma cultura de que as pessoas não buscam aprofundar-se na palavra de Deus. E tudo bem, não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas olha o que fala o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em um texto que nós lemos, uma parte diz que não vem de obras para que ninguém se glorie, mas logo em seguida, nós lemos que Deus preparou, Deus nos enviou, nos capacitou para praticarmos boas obras. Amém? Você consegue entender essa diferença? Meus irmãos, não é sobre uma substituição, é um complemento. Quando Pedro nos dá essa orientação, essa diretriz, esse caminho, ele está destacando aquilo que deveria ser compreensível para nós, mas nós muitas vezes não entendemos, não lemos, não nos alimentamos com um contexto cercado dos textos bíblicos. E não é sobre isso. Só que nós precisamos entender e ter muito cuidado para que nós não saiamos de um extremo e vá para outro. De sair de um lugar que as obras não existem, eu só tenho a minha fé e ela é intocável, eu não pratico boas obras em lugar nenhum, de forma nenhuma, e sai para outro extremo, onde eu já esqueço a fé e eu só penso nas obras, naquilo que eu posso fazer, que eu sei fazer, que eu consigo fazer. A ideia é trazer um equilíbrio, a ideia é trazer o entendimento do que realmente o Senhor espera de nós. E como eu falei, nós estamos entrando esse mês de cabeça nesse tema, sobre serviço, sobre fazer parte. E por isso que eu decidi falar sobre esse tema, fazendo o melhor para Deus. É ir nesse lugar de diligência, de empenho, de dedicação, para entregar o meu melhor para o Senhor. É muito importante que nós entendamos que isso vai nos ajudar a não tropeçar em coisa alguma. É quando nós olhamos para as etapas da vida com Deus. Eu gosto muito de uma ilustração que Luciano Subirá usou. Ele fala sobre porta, caminho e alvo. E existem conceitos formados sobre uma obra unilateral de Deus. E existe uma porta, que é quando nós nos arrependemos, quando nós cremos nesse Evangelho. É uma porta estreita e nós passamos por ela. Eu me arrependo, eu creio. Mas também existe um caminho. Depois da minha resposta ao sacrifício feito por Cristo naquela cruz, após o plano de salvação ser providenciado por Deus, eu me arrependi, eu criei, mas existe um caminho a ser seguido. Caminho esse que tem um alvo, que tem um objetivo. Como o apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo. E meus irmãos, esse caminho
É justamente durante essa jornada que nós precisamos ter muito claramente a efetividade da nossa parte, daquilo que nós precisamos fazer e nos esforçarmos durante essa caminhada, durante esse caminho até o dia que cruzaremos a linha de chegada e estaremos com o Pai. Mas existe algo que nós precisamos fazer até chegar nesse lugar. Nessa interação com o Pai, não há espaço para simplesmente não fazermos nada. Eu, há cerca de 1 ano, comecei a liderar os jovens da Semente e nós buscamos capacitação, conhecimento, tudo mais. E é espantoso ver, hoje o nosso mundo é digital, mas é espantoso ver o que tem sido pregado para a nossa geração, sabe? É espantoso ver aquilo que tem sido ensinado. E às vezes eu fico, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a gente luta tanto para passar uma mensagem daquilo que realmente é. E contrapartida, a galera tem um acesso ilimitado à internet, a canais que podem distorcer tudo aquilo que a gente tem construído. E eu passei um tempo muito angustiado com isso, muito preocupado. Mas eu creio no Deus que eu tenho servido. Eu creio na palavra que Ele tem colocado em nossas mãos. E eu creio na maturidade que os jovens dessa igreja têm desenvolvido no Senhor. Amém? Mas com todo esse papo de diligência, de dedicação, de fé e obras, existe uma pergunta interessante. Será que de fato na caminhada cristã há lugar para o esforço? Existe um lugar para o esforço? E é como nós estávamos falando, esse conceito de que a graça combina com a fé, forma uma geração que diz: em momento nenhum eu preciso me esforçar. E não é bem assim. Atos 24, 16 diz o seguinte. Atos 24, 16. Por isso, o apóstolo Paulo falando, por isso, também me esforço por ter sempre consciência para diante de Deus, ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Obviamente, Paulo não está falando de algum tipo de esforço que o torne merecedor. Mas ele está falando de uma luta que ele tem, de um esforço diário para manter uma mente pura diante de Deus e diante dos homens. Colossenses 1, 29. Paulo mais uma vez dizendo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo agora fala da pregação do Evangelho.
Ele agora fala daquilo que Deus o chamou, e ele diz: eu me afadigo. Eu faço o máximo que eu posso. Eu dou o meu melhor. Eu ponho tudo de mim. Eu faço tudo para poder cumprir aquilo que me foi designado. Sabe, irmãos, e é esse desejo, é essa sensação que precisa estar impregnada em nós. E às vezes nós, quando estamos prestes a assumir algum tipo de responsabilidade, a gente, espera aí. Enquanto o apóstolo está dizendo: eu me afadigo, eu ponho tudo de mim, eu dou o meu melhor. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Efésios 4:3 vai dizer o seguinte, Paulo mais uma vez: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui ele já não fala dele mesmo. Agora, nesse momento, Paulo dá uma instrução. Ele fala a respeito da luta, do esforço dele diariamente para manter uma mente pura diante de Deus e diante dos homens. Ele fala sobre se afadigar, sobre dar o melhor. E ele fala dele. Mas nesse terceiro texto ele já fala para o povo. Ele disse: olha, esforcem-se. Esforcem-se diligentemente. Empenhem-se. Se dediquem para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Vocês precisam se esforçar. Não há mais espaço para um conceito, para uma cultura, para uma visão em que o esforço não exista nas nossas vidas. Talvez tenha se formado, talvez por isso, por esse conceito, por essa cultura que tem sido gerada, por isso tem se formado uma geração tão preguiçosa. Preguiçosa no sentido literal mesmo, sabe? E põe amor nas minhas palavras em nome de Jesus. Mas não cabe mais para nós estarmos em um lugar como esse, por exemplo, e não compreendermos aquilo que Jesus quer fazer nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, nesse estado. E nos contentarmos em vir a um domingo para cá, sentar nessa cadeira, consumir o que acontece aqui, ao final levantar e irmos para casa e dizer: que culto maravilhoso. Não dá mais, meus irmãos. Eu me afadigo. Eu dou o meu melhor. Como o pastor Júnior sempre fala, Deus não merece nada menor do que o meu 100%. Romanos 15, 18, 19 diz o seguinte: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios,
pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Quando ele fala conduzir os gentios à obediência, ele está falando de salvação, de conversão, por palavra, por obra, por sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Ele não está falando em nenhum momento que o que aconteceu foi por causa dele, Paulo. No início do texto ele começa dizendo: não ousarei discorrer sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas coisas que Cristo fez por meu intermédio. Paulo começa a apresentar os resultados do seu ministério. E é óbvio que ele está dizendo: eu não poderia fazer isso sem Jesus, eu não poderia fazer isso de mim mesmo, eu não poderia fazer isso sozinho, eu não poderia. E ele destaca as coisas que Cristo fez por meu intermédio. Mas preste atenção nisso. Se por um lado nós não podemos excluir o que Cristo fez por Paulo, por outro lado não podemos excluir Paulo na obra que Cristo tinha para esse povo. Amém? E ele começa a falar que para que essas coisas acontecessem foi preciso um esforço da parte dele. É quando ele diz: eu saí de Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, cobrindo uma grande extensão geográfica, proclamando a palavra do Senhor. Eu me esforcei, eu não parei quando as dificuldades me cercaram, quando as dificuldades me lotaram, eu não parei, eu não desisti. E porque eu não parei, e porque eu não desisti, Cristo teve vazão na minha vida. Cristo fez algo por intermédio da minha vida. Nós precisamos nos posicionar, meus irmãos. Entender o lugar de Cristo, mas também entender o meu e o seu lugar. Estava vendo um documentário de um avivalista, que ele participou de um mover nas ilhas de Trinidade e Tobago. E ele fez uma reunião com alguns pastores. Ele começou a contar o que tinha acontecido. Naquele momento ele diz: olha, eu vou contar para vocês agora a chave do que aconteceu, do porquê Cristo desenvolveu e fez o que ele fez naquela ilha. E todo mundo naquele suspense, esperando que ele fosse dizer algo, né, bem sobre Deus e tal. Ele fala: o que Deus fez naquele lugar, Ele fez porque eu cheguei lá. Aí todo mundo se espanta, diz: que sujeitinho prepotente, está acreditando a ele aquilo que ele deveria fazer para Deus. E ele vai e retruca e diz: olha, você deve estar pensando que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, quando eu digo que foi porque eu cheguei lá, foi quando eu cheguei lá, mas deixa eu discordar de você. Foi as coisas, o pau quebrou lá quando eu cheguei. Porque Deus estava lá o tempo todo, por séculos, e nada acontecia. Mas quando eu cheguei lá, quando eu expressei a voz do Senhor, quando eu me coloquei à disposição dEle, Ele teve voz naquele lugar. Ele começa a dizer: vocês precisam parar de achar que o relacionamento com Deus é algo unilateral. Quando Isaías ouve o clamor de Deus: quem há de ir por nós? A quem enviarei? É o desejo de Deus de ter alguém que possa ser um canal de bênção, de salvação, de ensino, de avivamento, de tudo aquilo que Ele quer fazer.
Meus irmãos, você tem dúvida do que Deus pode operar nesse bairro? Mas Ele precisa de você, para que a voz dEle chegue nas casas, para que a obra, para que a palavra dEle alcance as famílias. Eu preciso. Nós somos chamados a representar o Senhor. Quantos homens marcaram a história porque se colocaram à disposição, se dedicaram, se esforçaram e viveram grandes moveres. Há um lugar de esforço na vida cristã? Óbvio que sim. Não há como anular isso. Há um lugar onde esse esforço resolve as coisas sozinho? De forma nenhuma. Mas há um lugar que ele é uma extensão da própria fé que nós praticamos. E talvez o que tem travado e paralisado a nossa vida é quando nós não entendemos a diferença entre ser amado por Deus e agradá-lo. Na prática, muitas vezes a gente mistura isso. Fique de pé. Vou dar um exemplo para a gente finalizar. Para você entender exatamente o que eu estou querendo dizer sobre ser amado por Deus e agradar ao Pai. Eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo na minha casa. Esse ano, meu filho mais velho, Heitor, voltou a estudar. Depois de um ano aí, de aulas online, momentos que ele não tinha aula. E toda essa luta que quem é pai tem enfrentado. E ele voltou a estudar. Segunda-feira deixei ele na escola, semana foi correndo, na sexta-feira fui buscá-lo. E a primeira semana de aula, cheguei, desci, fui pegar ele no portão. Aí a moça da portaria disse: pai, a professora quer falar com você. Eu fiz, tá, primeira semana de aula, acho que eu esqueci de comprar algum material, esqueci de colocar alguma coisa na bolsa dele, tudo normal. Irmão, ela me chama, e ele vem do lado, ele já vem, assim, aí para, olha para mim, eu disse: pai, está acontecendo isso, Heitor está brincando demais, Heitor não se concentra, Heitor tira a atenção dos coleguinhas, Heitor isso, Heitor aquilo. Irmãos, eu fui ouvindo aquilo, quem é pai, acho que vai entender o que eu estou dizendo. Sabe quando seu coração vai espremendo assim, vai dando uma... E eu tentando manter a postura aqui, sim. Olhava para ele, olhava para... E meu irmão, devastado. Aí eu lembrei dos meus pais. Quantas conversas dessa eu não fiz o meu pai e minha mãe passarem. Eu olhava assim e disse: valeu, hein, Deus. Pagando na mesma moeda. E ela finalizou ali e tal, saímos, fomos no carro e ele calado. Pegou a bolsa, entrou no carro. Geralmente ele fica em pé entre os bancos, a gente vai conversando, ele sentou. Eu olhava no retrovisor e ele assim, mal. Eu comecei a perceber que aquilo estava fazendo mal para ele. Eu olhei para ele e falei: em casa a gente conversa. E eu falando bem firme para tipo assim, se torou. Mas em casa a gente conversa. Cheguei em casa, coloquei a bolsa dele na sala, disse: vamos lá no quarto conversar. Irmãos, pensa num menino com medo de levar uma surra. Sentei na cama, coloquei ele de frente para mim e disse: meu filho, já ouvi tudo que eu tinha para ouvir da sua professora. Tudo que ela me falou é verdade. Aí ele fez: pai. Eu fiz: então peraí, deixa eu dizer algo para você. Você é meu filho. Eu amo você mais do que a mim mesmo.
Nada de ruim que você faça vai me fazer te amar menos. Nada de bom que você faça vai me fazer te amar mais. Eu amo você por quem você é meu filho. Então nada vai mudar o amor que eu sinto por você. Ok? Aí ele fez, tá. Aí eu olhei para ele e disse, mas se você quer me agradar, se você quer realmente me tornar um pai feliz e alegre, se você quer me agradar, conversas como essa que eu acabei de ter com a sua professora não podem mais acontecer. Entenda uma coisa, nada disso que ela me falou vai diminuir o amor que eu tenho por você. Nada. Mas se você quer me agradar, isso não pode acontecer mais. E você vê, né, quando sai uma tonelada das costas dele, assim, ufa, eu continuo sendo amado. Mas meu irmão, essa conversa fez com que um mês depois ela me chamasse. Um mês depois ela me chama no mesmo contexto. E ela diz, pai, parabéns. Olha, Heitor tem se esforçado como nunca. Termina as atividades primeiro que todo mundo, ajuda os coleguinhas a terminar. Heitor tem se comportado, olha, eu não sei nem o que lhe dizer o que aconteceu com esse menino. Aí ele já estava assim, estava assim na outra, aí já ficou, né, tipo assim, vai para casa. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que nada, entenda uma coisa, nada do que você fizer vai te tornar mais especial para Deus. Você vai ser mais amado porque você serve em 2 ministérios e Gustavo serve em um só. Deus nos ama de forma igualitária. Mas existem aqueles que se posicionam, que se comportam de uma forma agradável ao Senhor. Essa semana eu estava conversando com um Paulão lá em casa, ele me fez uma pergunta. Ele tem 2 filhas, eu tenho 2 filhos. Ele fez, Alisson, fala sério, qual é o que tu gosta mais? Qual é o filho que você gosta mais? Eu fiz, não, eu amo os 2 de forma igual. E depois eu parei para pensar na resposta que eu tinha dado para ele. Fiquei analisando assim, mas de fato eu os amo de forma igual. Mas tem um que me agrada mais do que o outro. Tem um que faz mais coisas para me agradar, tipo assim, coisas que ele sabe que eu gosto. Coisas que ele sabe que vai me quebrar se ele fizer. A diferença é essa, meu irmão. Você é amado por Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Mas o seu esforço, a sua diligência, a sua dedicação te colocarão num lugar em que você vai agradar ao Senhor com a sua vida, com o seu serviço, com a sua dedicação, com aquilo que você faz em resposta ao investimento que Ele fez por você. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns
quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como Pai em Cristo. Temos que ser que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Deus não faz acepção de pessoas. Não. Mas Ele faz acepção de atitudes. Ele enxerga aquilo que nós temos feito. E a pergunta que eu tenho para você é: o que é que você tem feito? Faça uma análise. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. O que é que você tem feito para o Senhor? Ouça o Pai te dizendo agora: meu filho, eu te amo. Coloque-se na posição de filho, um filho que anseia agradar o Pai. Será que você tem feito o seu melhor para o Pai? Será que você tem depositado nele a sua confiança, sua dor? O que é que tem te impedido de fazer o melhor do Senhor? Mas Alisson, qual a razão do esforço? Ser mais amado, merecer mais? Não, tem nada a ver. Mas é agradar ao Pai. E para agradá-lo, meu irmão, eu me esforço. Não é agradá-lo só como um servo, mas é agradá-lo como pai, é agradá-lo como um marido. Tudo que nós façamos para a glória de Deus. Façamos para Deus e não para homens. Você casou, o seu papel é agradar a sua esposa? Também, mas primeiro você tem que agradar ao Senhor. É ser um melhor funcionário, é ser um melhor amigo, é ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor irmão, é fazer o melhor em todas as áreas da sua vida. Mas trazendo para o nosso contexto de semente hoje, você serve um ministério? Você tem doado o seu tempo em prol de outras pessoas nessa igreja? O Senhor te plantou aqui, meu irmão. O Senhor te colocou nesse lugar, nessa igreja, nesse bairro, nesse tempo. Se a sua resposta para a minha pergunta foi não, ao final desse culto vai ter um balcão ali com todos os nossos ministérios. Eu
eu tenho certeza absoluta, você vai encontrar um que se encaixa perfeitamente com você. Doe seu tempo, doe amor, faça o melhor, se esforce, se empenhe. Ah, mas eu estou sem tempo, eu estou cansado. Eu me afadigo. Gosto muito de uma frase de George Whitefield, um grande pregador. Já chegou a pregar para 10 mil pessoas, sem microfone, sem equipamento de som. Ele fala o seguinte: não tem nada que me faça me sentir melhor do que quando dou o máximo para Deus. Dê o seu melhor, meu irmão. Dê o seu melhor para o Pai. O convite que eu quero fazer para você é realmente assumir esse compromisso com o Senhor. Se você está aqui hoje, é porque você precisava ouvir isso. Não saia daqui hoje sem tomar a decisão de se esforçar para o Senhor, de se dedicar mais a Ele, sabe, de servi-lo. Talvez o serviço, o seu melhor, o meu melhor, seja estar lá fora, estacionando um carro, sorrindo para as pessoas, seja recebendo ali. Talvez isso será agradável ao Senhor, talvez não, isso será agradável ao Senhor. Se nós nos unirmos como igreja nesse momento, se formos um mesmo, sabe, que nós não tenhamos apenas consumidores, espectadores, mas um exército nesse lugar, comprometidos com o Pai. Pare para imaginar o que esse bairro irá enxergar desta igreja. Nós somos colocados aqui com um objetivo, para um fim. O tempo dos homens que marcaram a história com grandes avivamentos passou, mas ficou como exemplo para nós. E nós podemos chegar em um lugar, em um nível de serviço em que passagem de areia será alcançada por um grande mover e um grande avivamento do Senhor. Deus já está aqui, mas Ele precisa da minha e da tua vida para que, através dela, Ele tenha voz nesse bairro. Amém? Glória a Deus. Cante isso. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não perca a oportunidade, meu irmão, de fazer o seu melhor para o Senhor. Amém? Não deixe passar nesse balcão, não. Dê seu nome lá. Diga: pessoal, eu quero servir. Eu quero fazer o meu melhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por este culto, obrigado por tudo que o Senhor falou em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser filhos que agradam ao Senhor.
nós já recebemos o Teu amor, nós já fomos alcançados pelo Teu sacrifício, mas nós agora queremos nos posicionar de uma forma que nós sejamos e tenhamos uma conduta agradável ao Senhor, entregando o nosso melhor, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho e toda a nossa dedicação ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz e nos dê uma semana cheia de vitórias para a honra e glória do Teu nome. Deus te abençoe, meu irmão. Boa semana.